Maio, 1940. A Alemanha avançava pela Europa. A invasão à Grã-Bretanha era uma questão de dias. Quando assumiu como primeiro-ministro, Winston Churchill precisou lidar com esse horror. Assim como com um reticente rei, um partido que conspirava contra ele e uma população despreparada para o que viria a acontecer. A partir de pesquisas nos arquivos nacionais, onde teve acesso às atas de reuniões do gabinete de guerra que Churchill chefiava, McCarthy traz revelações impressionantes. A mais importante delas, a possibilidade real de um acordo de paz entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, pelo menos em duas ocasiões. O primeiro-ministro, apresentado à história como o maior inimigo do Hitler, disse que não faria objeções a negociações se o ditador alemão fizesse algumas concessões. Transformado em filme, O Destino de uma Nação vai comover e impressionar todos que se interessam pela história do mundo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e após um hiato não tão breve estou retornando aqui às atividades desse humilde canal literário para compartilhar com vocês resenhas de leitura. E hoje tenho aqui em minhas mãos um livro recém-concluído a leitura do Anthony McCarthy, O Destino de uma Nação, com o subtítulo Como Churchill desistiu de um acordo de paz para entrar em guerra com Hitler. Mas antes de compartilhar com vocês a minha opinião acerca desse livro, vamos aos avisos paroquiais de sempre. Se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever, ative o sino para receber as notificações. Estou me comprometendo a voltar, a retornar aos poucos às atividades aqui nesse humilde espaço literário, onde semanalmente eu ou a minha esposa compartilharemos uma resenha literária nossa. E claro, se você gostar do vídeo, considere compartilhar e enviar para que outras pessoas possam conhecer aqui os livros e etc. Pois bem, findados os avisos paroquiais, sem mais delongas, quero conversar com vocês sobre esse livro que me tomou a atenção nesses últimos dias. Antes de mais nada, é válido pontuar que esse livro que eu tenho aqui em mãos é um livro que serviu como roteiro, como base, na verdade, para a produção do roteiro de uma obra cinematográfica com o mesmo nome. Na verdade, a versão em inglês, o nome original do filme é The Darkest Hour, filme que foi lançado em 2017, tendo a oportunidade vencido 2 estatuetas do Oscar, tanto de melhor filme quanto de melhor ator, onde o Gary Oldman interpreta o Winston Churchill de forma magistral. Vou fazer, claro, questão tanto de deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a compra desse livro na Amazon, caso você assim o deseje, como também o trailer do filme, se porventura você ainda não assistiu. É claro que falar sobre um livro que inspira o filme é meio que chover no molhado, no sentido de que, na maior parte das vezes, quase que 100%, o livro ele é infinitamente melhor, infinitamente superior à obra cinematográfica. Mas aqui eu já posso de antemão compartilhar com vocês que o filme é magistralmente fantástico e o livro também. De forma alguma, o filme desmerece a obra literária. O filme, tanto é que foi premiado, tendo recebido The Best Picture do Oscar de 2017 e também, claro, a melhor atuação pelo Gary Oldman, que interpreta o Winston Churchill de forma visceral e muito fidedigna. Mas o livro em si, claro, traz mais detalhes e, de certa forma, na minha humilde opinião, prende você mais, pois a forma como Anthony McCarthy organizou aqui o seu livro é uma espécie de diário. O livro vai relatar os primeiros 25 dias de Winston Churchill à frente, ou seja, no cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, nesse momento tão impactante para a história do mundo, que é, claro, o conflito aqui da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista avançava em direção a outros países da Europa, já em especial ali no território francês, e perigando, claro, invadir a ilha britânica. E assim, claro, mais uma vez, tal como eu falei alguns segundos atrás, a forma como Anthony McCarthy apresenta esse relato faz com que você não queira de forma alguma abandonar. Por quê? Imagine você lendo um diário de uma outra pessoa, né? Separado por dias, por hora, o que a pessoa fez de manhã, à tarde e à noite. O Anthony McCarthy faz a mesma coisa aqui nesse livro. Você acompanha passo a passo desses primeiros 25 dias do Winston Churchill, o que faz com que você fique cada vez mais curioso e cada vez mais ansioso de saber o que vai acontecer nos dias a seguir. O livro em si
ele é dividido em 10 capítulos e traz, claro, alguns momentos icônicos desses primeiros dias do Winston Churchill. Em primeiro lugar, é válido pontuar que o livro tem como base atas de reuniões oficiais do gabinete de guerra que foi montado para lidar com esse conflito bélico ali de proporção mundial, claro, fazendo referência aqui à Segunda Guerra Mundial, ali por volta de 1940, para ser mais específico. E o autor inicia cada um dos capítulos nos situando sobre justamente os passos da guerra naquele primeiro momento. Então, por exemplo, no primeiro capítulo inicia-se na terça-feira, 7 de maio de 1940. E aí o autor traz um brevíssimo relato do fronte de combate, do fronte da guerra naquele determinado momento. Como, por exemplo, nessa data, Hitler já tinha invadido a Tchecoslováquia, a Polônia, a Dinamarca e a Noruega. Ele estava agora pronto para conquistar o resto da Europa. O parlamento britânico tinha perdido a fé em seu líder, Neville Chamberlain. A busca por um substituto já havia começado. E aqui também onde começa o próprio filme, né, que eu acabei de estar aqui em 2017, que se você não conhece, fazer questão de deixar aqui na descrição. Recomendo fortemente o filme, é muito bom, muito bem feito. E aí no livro o autor vai discorrendo desses dias, desses primeiros dias do Winston Churchill agora como primeiro-ministro britânico. Claro que o cargo de primeiro-ministro meio que caiu no colo dele por sucessivos erros do Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro até então, e por conta disso todo o parlamento britânico, tanto a Câmara dos Comuns quanto a Câmara dos Lordes, que são esferas diferentes de poder ali no parlamentarismo britânico, almejavam por um novo líder, por uma pessoa que pudesse liderar a Grã-Bretanha nesses esforços contra a Alemanha nazista. Só que aqui é válido pontuar que o Winston Churchill não, digamos assim, não conseguia conquistar todo o parlamento. Ele era quisto de uma forma um tanto quanto negativa, seja por sua postura belicosa, beligerante, seja pelos seus hábitos, digamos assim, diuturnos, de, por exemplo, beber uísque com soda às 6 horas da manhã, como também pela sua postura aguerrida, e certamente o Winston Churchill era um indivíduo que defendia de maneira aguerrida, voraz e veemente as suas ideias. O que para algumas pessoas poderia ser talvez visto como uma certa ignorância, prepotência e, bom, é óbvio que Winston Churchill, durante toda a sua vida, teve erros e acertos. E isso, ao meu ver, é uma das características mais centrais e fundamentais de entendermos a figura do Winston Churchill. Pessoas como da sua envergadura não podem ser analisadas tão somente no espectro bom e mal, mas existem vários nuances, aqui claro, fazendo referência a uma outra obra literária, que não é de forma alguma do meu agrado. Existem vários tons, existem várias tonalidades na persona do Winston Churchill. E quando a ele é feito o convite para ser o primeiro-ministro nesse momento mais beligerante do conflito bélico entre a Alemanha nazista e toda a Europa, ele de forma alguma era a primeira pessoa em mente no parlamento britânico. Tanto é verdade que no segundo capítulo aqui o autor faz uma análise, e o segundo capítulo de prenome o socialmente imprestável, porque sim, Winston era visto naquele momento, naquela oportunidade, como sendo uma pessoa que não poderia, sequer teria a oportunidade de assumir o cargo mais importante nesse momento tão marcante para a história, não tão somente, claro, das ilhas britânicas, como também do mundo como um todo. Então veja que o autor inicia aqui esse segundo capítulo da seguinte forma, e permita-me ler aqui para vocês. Então, quem era esse homem que estava prestes a liderar a Grã-Bretanha em um dos maiores conflitos de sua história? E aí o autor continua. Tentar resumir em poucas palavras Winston Leonard Spencer Churchill é uma tarefa tão ardilosa que temos visto mais tinta gasta sobre ele do que sobre qualquer outra figura da história. Livros a seu respeito suplantam em número os sobre Washington, César ou Napoleão, e tornam insípidas as tentativas coletivas de descrever seu grande inimigo, Adolf Hitler. Isso ocorre pela simples razão de que raramente na história uma figura fez tanto bem e mal e tanta diferença no curso de uma longa vida. E aqui nesse segundo capítulo o autor vai fazer uma narrativa pregressa sobre a vida do próprio Winston até chegar esse momento. E é fundamental perceber como
tanto os acertos quanto os tropeços do Winston acabaram o levando até esse momento. Claro, nos capítulos adiantes também, o autor vai comentar sobre como o Winston conseguiu unir a nação britânica através do poder das palavras e da sua oratória invejável, e ele é certamente considerável no panteão dos grandes oradores, ao lado de outras figuras, claro, magistrais, mas a forma como Winston Churchill escrevia, organizava as palavras e as proferia em frente a uma audiência era certamente algo invejável, que deveria ser certamente objetivo de estudo de todas aquelas pessoas interessadas pela arte de falar, pela arte da oratória. Sem contar, claro, do primeiro momento em que ele teve que se dirigir formalmente ao parlamento britânico, na Câmara dos Comuns, e fez o seu discurso, um dos seus discursos mais memoráveis, chamado Sangue, Trabalho, Árduo, Lágrimas e Suor. É justamente nesse discurso onde o Winston, de certa forma, acaba por quebrar ou até mesmo romper as barreiras de objeções para com muitos deputados no parlamento britânico. Assim, o livro por si só eu poderia passar aqui certamente mais alguns minutos, quiçá talvez algumas horas, comentando da necessidade, da importância de vocês lerem um livro dessa envergadura, até mesmo para poder entender os nuances que envolvem um conflito bélico de proporções mundiais. É claro, mais uma vez, não quero de forma alguma dizer aqui que no livro você vai amar tudo que você vai conhecer aqui da figura do Winston Churchill. Tem momentos aqui nebulosos, por exemplo, como sobre o momento em que o próprio Winston pensou, considerou conceder ou fazer um armistício, ou até mesmo fazer uma aliança com o Império Nazista, com o governo alemão, para justamente salvaguardar os interesses da própria coroa britânica. É claro que essa é uma discussão que muitos historiadores, inclusive, já se debruçaram sobre esse fato em específico, mas a diferença desse autor, do Anthony McCarthy, para outros, é que ele foi justamente no ponto central, no sentido de que ele foi analisar as atas de reuniões do Conselho de Guerra e ele constatou, de maneira objetiva, clara e indubitável, que sim, em duas oportunidades distintas, Winston Churchill considerou a possibilidade de fazer uma aliança com Hitler, para mais uma vez salvaguardar os interesses britânicos. Esse é um momento um tanto quanto apreensivo aqui no livro, porque tem momentos de conflitos entre as figuras que faziam parte ali do gabinete de guerra, inclusive, claro, mais à frente o próprio Winston Churchill acaba sendo demovido desse pensamento de fazer uma aliança com Hitler, em um momento que, ao meu ver, é um dos mais marcantes aqui, quando ele vai justamente discutir com os membros ali do seu Conselho de Guerra. Só que, ao meu ver, mais uma vez, né, a força quase que inquebrantável, a pujança intelectual e, claro, o ardor, o fulgor de uma figura como Winston Churchill o fez, no momento mais decisivo, tomar a decisão mais acertada, mesmo contra tudo e contra todos. Foi justamente a sua força, o seu vigor, a sua intelectualidade colocada à prova no momento mais importante das Ilhas Britânicas, naquele momento ali da Segunda Guerra Mundial, e que fez toda a diferença. Eu, claro, sou muito assim apaixonado também, claro, pelos discursos, pela oratória, pela verve literária do Winston Churchill, e claro, o autor também traz aqui alguns momentos, discursos centrais, discursos chaves que foram proferidos pelo Winston em mais de uma oportunidade, seja através do sistema da BBC, da rádio BBC, que alcançava todas as ilhas britânicas, como também no próprio parlamento. Então vejam vocês aqui num dos seus discursos, esse é o primeiro discurso, quando ele teve a primeira oportunidade de se dirigir de maneira frontal ao parlamento após assumir a cadeira, né, o cargo, ocupar o cargo de primeiro-ministro, ele disse exatamente o seguinte, claro que fazendo um resumo, uma síntese. Abre aspas. Temos diante de nós uma provação das mais duras. Temos diante de nós muitos e muitos longos meses de luta e sofrimento. Vocês perguntarão qual é a nossa política. Eu direi, é travar a guerra por mar, terra e ar, com todo o nosso poder e todas as forças que Deus nos der. Travar guerra contra a tirania monstruosa, nunca superada no sombrio e lamentável catálogo dos crimes humanos. Essa é a nossa política. Vocês perguntarão qual é o nosso objetivo. Eu responderei com uma só palavra. Vitória. Vitória a qualquer custo.
Vitória a despeito de todo o terror. Vitória por mais longa e difícil que seja a estrada, pois sem a vitória não há salvação. Compreendam bem, não há salvação para o Império Britânico. Não há salvação para tudo que o Império Britânico defende. Não há salvação para o desejo e o impulso de Eras de que a humanidade caminhe em direção ao seu destino. Mas assumo minha tarefa com entusiasmo e esperança. Tenho certeza de que a nossa causa não fracassará entre os homens. Neste momento, sinto-me autorizado a pedir ajuda de todos e dizer: venham. Então, vamos avançar juntos com nossas forças unidas. A vocês eu prometo sangue, suor e lágrimas. Assim, imagina, assim, eu lendo aqui esse discurso e me imagino em todo aquele contexto daquela situação. E aí o próprio autor também vai comentar, claro, sobre a reação dos parlamentares naquele momento, até as pessoas que viam Winston Churchill de uma forma um tanto quanto beligerante, belicosa, que não eram simpáticos a ele, após alguns de seus discursos, após algumas de suas atitudes e ações, elas arrefeciam o seu pensamento para com Winston Churchill e passavam a admirá-lo como figura importante e central naquele momento. Sem contar, claro, também o autor também vai comentar aqui de maneira muito breve sobre a grande iniciativa que foi pensada por Winston Churchill da Dunkirk, né? O que era Dunkirk, em brevíssimas palavras. Inclusive tem um filme somente sobre esse momento. Vou fazer questão também de deixar aqui na descrição desse vídeo, caso você não conheça, caso você não tenha ainda o assistido. Se não me falha a memória, o diretor do filme é Christopher Nolan, né? Que fez o Batman e outros tantos filmes de guerra e ação. O Dunkirk foi uma operação militar. Por quê? Porque a Alemanha nazista estava avançando cada vez mais em direção à Europa, né, e chegou inclusive a entrar no território francês, e os soldados britânicos estavam encurralados no território francês. Mais de 300 mil soldados britânicos estavam no território francês. E um outro destacamento um pouquinho mais distante dessa praia, dessa costa chamada Dunkirk, precisavam recuar para a ilha britânica através do canal de Suez. No filme vai contar muito bem essa história, claro, eu estou aqui fazendo um resumo, uma síntese, e considere, claro, se porventura eu cometer algum erro histórico, até mesmo algum erro factual, mas fica a recomendação do filme, dos dois filmes, na verdade. E aí, voltando a essa operação, o Winston Churchill viu-se numa situação complicada, pois a aeronáutica, né, os aviões nazistas, que era considerado na época, junto com a Alemanha, junto com o exército britânico, uma das maiores forças espaciais, uma das maiores forças aeronáuticas da época, estavam a todo momento sobrevoando ali a praia de Dunkirk, o que dificultava a aproximação de navios, né, de destroyers britânicos para fazer esse resgate dessa força militar da FEB, né, dessa força militar expedicionária britânica. Então você tem mais de 200 mil soldados numa praia presos, sendo encurralados pelo exército nazista que está a chegar a qualquer momento, e eles precisam tão somente recuar para o território britânico. Eis que Churchill, numa sacada, decide convocar os civis e todos aqueles que possuíam, naquela época, um barco, uma embarcação marítima para atravessarem um canal de Suez e resgatarem os soldados de volta ao território britânico. Claro que isso foi visto com uma certa relutância por muitos daqueles que faziam parte do Conselho de Guerra, mas felizmente e graças a Deus, o plano do Winston Churchill foi mais do que acertado, e após alguns dias ele conseguiu resgatar mais de 200 mil soldados. Claro, isso só foi possível graças ao patriotismo dos civis britânicos que compraram a ideia do Winston Churchill e saíram das suas próprias casas e atravessaram um canal sobre a mira dos aviões nazistas e resgataram os soldados de volta à ilha britânica. Claro, esse momento no livro ele é curto, né? É menos de um capítulo, mas claro, fica mais uma vez a recomendação caso você deseja se aprofundar sobre essa operação militar histórica e que rendeu ao Winston Churchill louros que são contados e histórias que são contadas e conhecidas até os dias atuais. Em um dos grandes momentos aqui do livro, e eu caminho para a conclusão, tal como eu falei alguns minutos atrás, é um livro fantástico e a figura, a persona do Winston Churchill a mim é muito inspiradora. E um dos momentos mais icônicos e mais, por que não tragicômicos aqui do livro, que é quando ocorre a discussão ali no gabinete de guerra entre o Visconde Halifax, que era de certa forma um opositor às ideias do Winston Churchill para o comando, para as decisões da guerra,
estava justamente se discutindo essa questão desse acordo de paz entre a Grã-Bretanha e a Alemanha nazista. Eis que o autor nos traz o seguinte relato, claro, tendo como base, mais uma vez, as atas oficiais das reuniões desse gabinete de guerra. E aí Winston diz o seguinte, se dirigindo ao Visconde Halifax: como eu disse ontem, a abordagem que o senhor propõe é não só fútil, mas nos envolve em um perigo moral. E qual é essa abordagem aqui? O Visconde Halifax era um dos, digamos assim, defensores dessa ideia de se aproximar, de fazer alianças com o governo nazista para evitar perdas maiores. E eis que o Halifax responde, né? O perigo mortal aqui é essa fantasia romântica de lutar até o final, pois Winston Churchill já havia dito em mais de uma oportunidade que ele iria levar a luta até o final, até o momento derradeiro, mesmo que isso custasse a vida de milhares e milhares de soldados britânicos e do próprio território britânico. E aí o Halifax continua: o que de fato é esse final, senão a destruição de tudo? Questiona ele. Não há nada de heróico em morrer lutando se isso pode ser evitado. Nada de remotamente patriótico na morte ou na glória, se as probabilidades são de ocorrer a primeira. Nada de inglório em tentar abreviar uma guerra que claramente estamos perdendo. Mais uma vez, observem vocês o seguinte, meus queridos e estimados alunos. Nesse momento em específico, a Grã-Bretanha e a França, que já estava cambaleando e tendo seu território invadido pela Alemanha nazista, era o único bastião em defesa das ideias da liberdade naquele momento. Pois lembremos, estamos aqui falando de 1940, portanto, os Estados Unidos ainda não haviam entrado na guerra oficialmente. Isso só viria a acontecer anos mais tarde com o ataque pelos japoneses ao Pearl Harbor, né? Digamos assim, a embarcação, não vou dizer embarcação não, mas a parte marítima dos Estados Unidos da América que estavam sediados ali no território próximo ao Havaí, e aí após disso é que os Estados Unidos decidem entrar frontalmente na guerra. E lembrando, nessa época estamos falando ainda da parceria que já existia, ou que já estava sendo iniciada ali entre Benito Mussolini, o ditador fascista da Itália, e o próprio Hitler para atacar toda a Europa. Mas voltando ao diálogo, Winston fala: a Europa ainda? E aí Halifax interrompe o Winston Churchill e diz: a Europa está perdida. E antes que nossas forças sejam completamente aniquiladas, agora é hora de negociar, a fim de obter as melhores condições possíveis. Não seria do interesse de Hitler insistir em termos ultrajantes. Ele sabe das suas próprias fragilidades. Ele será razoável. E aí Winston, mais uma vez, se coloca como centro das atenções e puxa para si toda a responsabilidade. E no filme, aqui abro um parênteses, no filme tem exatamente essa cena, é uma das cenas mais marcantes, que mais desperta a emoção. Quando Winston levanta-se, né, no alto da sua envergadura moral e intelectual e custodou da oratória e responde o Halifax dizendo o seguinte: quando será que aprenderemos essa lição? Quantos ditadores mais terão que ser cortejados, apaziguados, Deus do céu, agraciados com imensos privilégios, antes que possamos aprender que você não pode argumentar com um tigre quando sua cabeça está dentro da boca dele? Pergunta Winston Churchill, claro, em direção a Halifax, mas a todo o gabinete da guerra. E isso que o Halifax responde, um pouco mais acanhado, um pouco mais ressabiado: primeiro-ministro, sinto que isso deve ser registrado, que se tudo o que vocês conseguem ver à frente é lutar até a morte, e nem sequer se dispõe a discutir termos de paz, caso Hitler venha a oferecê-los, então acho que precisam saber que a minha sensação é de que devemos tomar rumos separados. E aqui, friso mais uma vez, estamos falando de um momento delicado por demais para o próprio primeiro-ministro Winston Churchill, pois o seu poder, o seu cargo dependia de uma coesão entre o Partido Liberal, Conservador e Trabalhista. E o Halifax representava um partido oposicionista ao partido do Winston Churchill, que nessa oportunidade pertencia ao Partido Conservador. Então, ao, digamos assim, acentuar essas discussões em respeito ou em referência à guerra e esse possível acordo de paz entre a Inglaterra e a Alemanha nazista, o Winston Churchill colocava a risco e a perigo o seu próprio cargo de primeiro-ministro. Mas assim, meus queridos e estimados alunos, é certamente assim, um momento que todos nós deveríamos conhecer e se aprofundar. Lembro ainda, claro, aos interessados, existem assim, uma literatura quase que assim, milhares e milhares de livros, arrisco eu dizer, sobre o Winston Churchill, sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre tantos outros momentos
clássicos. É claro que o livro encerra justamente no que, ao meu ver, na minha humilde opinião, é o discurso mais marcante, mais forte do Winston Churchill, o discurso de prenome Lutaremos na Praia. Né? Um discurso assim, que, se me permitem a ousadia, quero concluir esse nosso vídeo, essa brevíssima aula com esse discurso, quando Winston Churchill, se dirigindo tanto ao parlamento britânico quanto, claro, em cadeia nacional, aos próprios britânicos, em um momento, mais uma vez, perigoso por demais, onde a Alemanha nazista avançava cada vez mais dentro do território francês, ele disse o seguinte: eu próprio tenho plena confiança de que, se todos cumprirem seu dever, se nada for negligenciado e se os melhores arranjos forem feitos, como estão sendo, provaremos a nós mesmos de que somos capazes de defender a nossa ilha natural, superar a tempestade de guerra e sobreviver à ameaça de tirania. Se necessário, por anos, se preciso, sozinhos. Seja como for, é isso que tentaremos fazer. Esta é a resolução do governo de Sua Majestade, de cada homem que faz parte dele. Este é o desejo do parlamento e da nação. O Império Britânico e a República Francesa, unidos em sua causa e em sua necessidade, irão defender até a morte seu solo nativo, ajudando-se mutuamente como bons camaradas até o máximo de suas forças. Embora grandes trechos da Europa e muitos e antigos e famosos estados tenham caído ou possam cair nas garras da Gestapo e de todo o odioso aparato do domínio nazista, não devemos vacilar ou fracassar. Temos que seguir até o fim. Temos que lutar na França, lutar nos mares e oceanos, lutar com crescente confiança e com uma força cada vez maior no ar. Defender nossa ilha, seja qual for o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos locais de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas montanhas. Nunca vamos nos render. E mesmo que, o que eu não acredito, nem por um momento, esta ilha, ou boa parte dela, seja subjugada e passe fome, então nosso império, além-mar, armado e guardado pela frota britânica, levará adiante a luta, até que no tempo definido por Deus, um novo mundo, com toda a sua força e poder, se apresente e venha resgatar e libertar o velho mundo. Assim, perdão, meus queridos e estimados alunos, é impossível você não ler essas palavras, eu não ouvir esse discurso proferido pelo Winston Churchill, certamente não se emocionar e certamente não subir um fulgor, um calor, justamente para entendermos a importância do Winston Churchill para a figura do mundo, para a figura, né? A figura do Winston Churchill para o mundo livre que nós temos hoje. E certamente, se o Winston Churchill não tivesse se colocado à frente como solucionador de vários problemas e como uma pessoa para resolver conflitos e para colocar adiante aquilo que ele acreditava, mesmo contra as centenas, quiçá milhares de adversidades. Um homem que era até um momento desacreditado, um social imprestável, assim visto, tanto pelo parlamento britânico quanto pela mídia, como por seus colegas de parlamento. Foi nesse momento de necessidade extrema que surge uma figura lá do fundo, resgatada, para justamente fazer a diferença nesse momento. Claro, meus queridos e estimados alunos, isso aqui é só um recorte do livro. Fica aqui a recomendação para a leitura desse livro do Anthony McCarthy, O Destino de uma Nação, bem como dos dois filmes que eu citei aqui durante essa nossa aula, o próprio O Destino de uma Nação, né, baseado, que foi um filme, no caso, né, que foi inspirado por esse livro, como também um outro filme, uma outra obra cinematográfica, Dunkirk, que vai contar um pouco de um momento aqui chave desse conflito bélico entre a Alemanha e a Inglaterra. Como também fica aqui a recomendação para quem gostou desses meus passeios aqui pelos discursos, ou até mesmo conhecer um pouco mais sobre a oratória e da arte da escrita do Winston Churchill, tem um livro especificamente sobre isso, onde o Ricardo Sondermann, aqui nesse seu livro, Churchill e a ciência por trás dos discursos, como palavras se transformam em armas. O Ricardo Sondermann faz um trabalho magistral aqui em analisar discurso a discurso do Winston Churchill e explicar toda a narrativa por trás, toda a construção gramatical e quais foram os impactos positivos e negativos de cada um dos discursos de Hitler. E claro, uma outra recomendação que eu não consegui trazer aqui a tempo aqui nesse nosso vídeo é os próprios diários da Segunda Guerra Mundial escritos pelo Winston Churchill. Livros esses que somam mais de 1000 páginas, onde o próprio Winston Churchill, mais à frente, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura
pela escrita desses diários, onde ele vai narrando ali dia a dia sua visão acerca do conflito bélico ali de proporções mundiais. O importante também é que eu não posso deixar de comentar é que se hoje nós conhecemos o Winston Churchill como sendo um dos maiores arqui-inimigos rivais do Adolf Hitler, ele já o era muito antes do Hitler ser aquilo que ele se tornou no conflito da Segunda Guerra Mundial. Antes mesmo de Hitler iniciar com sua sanha autoritária para dominar os territórios europeus, o Winston Churchill era meio que uma figura sozinha e isolada ao falar publicamente, seja no parlamento em mais de uma oportunidade, como também através dos seus escritos, contra a ditadura que posteriormente viria a se confirmar ali na Alemanha nazista. Enfim, gente, é certamente uma figura ímpar na história do mundo e que todos deveriam conhecer, mesmo com seus erros e acertos. Aqui, claro, que não queira transparecer de forma alguma aqui nessa minha brevíssima explanação que Winston Churchill é uma pessoa que não deva ser criticada e analisada sob perspectivas tanto positivas quanto negativas. Mas a verdade é, quem assim não é. A única exceção é certamente Jesus Cristo, pois é uma exceção. Mas todas as outras pessoas, por mais beneméritas e por mais benéficas que tenham sido as suas ações para o mundo e para os seus, para as pessoas que o circundam, certamente têm caracteres e aspectos negativos que devem ser observados atenciosamente. E assim, meus queridos e estimados alunos, encerro aqui essa não tão breve explanação, mas espero, claro, que vocês tenham curtido esse retorno aqui do Livros e etc. Se você gostou, por favor, considere deixar seu like, comentar, compartilhar, espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Agradeço a sua atenção, que Deus o abençoe enormemente. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.